Deixa eu só colocar aqui para apresentar, porque tem muitas imagens e é importante, né, a gente partilhar essas imagens. Muito bem, então, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Semana do Educador. Para quem não me conhece, eu me chamo Heloísa, eu sou geógrafa e sou professora dos cursos de Geografia, Agronomia e Pedagogia. Então, a live Atividades Práticas de Educação Ambiental no Contexto das Mudanças Climáticas tem como objetivo conscientizar e incentivar sobre a necessidade de promover atividades práticas significativas sobre mudanças climáticas, a fim de preparar as comunidades escolares para as implicações dos eventos extremos. Como justificativa, eu trago que geralmente a educação ambiental, quando nós abordamos ela, né, com relação às mudanças climáticas, nós utilizamos o macroclima, né, uma escala global, o que é correto. Entretanto, essa abordagem promove aquela terrível sensação de impotência, de que mais nada é possível fazer. Então, para romper com esse pessimismo e apontar caminhos de esperança, deve-se promover ações locais, utilizando a escala microclimática, permitindo realizar experiências concretas com significado para os estudantes do ensino fundamental e médio. Então, é colocar a mão na massa, né? Permitir compreender como prevenir e reduzir danos, preparando as comunidades escolares para as implicações dos eventos extremos. Contextualizando, não é? Essa live, no ano de 2024, eu apresentei uma sobre o contexto das mudanças climáticas, né, na qual estávamos vivenciando aquela enchente histórica registrada aqui no Rio Grande do Sul, que foi a maior tragédia ambiental presenciada no estado, afetando um número recorde de municípios, que chegou a ser mais de 440 municípios, causando mortes, desaparecidos, prejuízos e deixando milhões de pessoas desalojadas e desabrigadas. Então, 2024 registrou o ano com a média de temperatura mais quente e culminou com um super El Niño, né, que é o aquecimento das águas do Pacífico, na qual não permite que as frentes frias avancem pelo sul do Brasil, concentrando as chuvas no sul. Então, diante desse quadro, neste ano, eu resolvi abordar uma live especificamente sobre atividades práticas de educação ambiental no contexto das mudanças climáticas. Então, essa live é a continuidade da do ano passado. Para deixar claro, né, já que nós temos pessoas de diversas áreas do conhecimento, o que é muito bom, deixa eu ver se tem mais alguém que permitiu acesso. Não, tá tudo aqui, tá. Para deixar claro, pessoal, então nós temos um macroclima, que seria uma escala global, ou em nível nacional, pegando o Brasil, ou em nível sul-americano, e nós temos uma escala mesoclimática e uma escala microclimática. Se nós abordarmos uma escala mesoclimática, nós vamos pegar, por exemplo, grandes compartimentações topográficas, ou seja, do relevo. Vamos pegar no caso do Brasil, nós podemos pegar uma grande planície amazônica, ou então uma grande bacia hidrográfica, podemos pegar uma área de serra, uma área de planalto, seria uma grande compartimentação, uma escala mesoclimática. Por exemplo, nós podemos pegar a depressão central, ou planalto, ou poderíamos, no caso da região nordeste, pegar o sertão semiárido, seriam grandes regiões. Entretanto, a escala microclimática, ela vai ser mais pontual. Eu posso pegar uma bacia hidrográfica, mas eu vou pegar só uma encosta, uma vertente, ou uma subbacia daquela grande bacia hidrográfica. Porque daí eu estou trabalhando num nível mais pontual de monitoramento. Não é toda a bacia. Então, é uma questão bem microclimática.
Vamos guardar essa informação de microclimática, porque tem uma outra informação que a gente tem que correlacionar com essa questão de escala, que é a questão do censo de 2022, o último censo realizado pelo IBGE, que mostrou que cerca de 87,41% da população brasileira mora em cidades. Tá? Isso mostra que o Brasil é muito urbano, a população está concentrada nas cidades. E aí, pessoal, isso é bem importante, porque a cidade é um sistema aberto. A cidade, ela não é autossuficiente. A cidade, ela precisa receber, como mostra esse esquema aqui que eu estou apresentando, alimento, água, combustíveis e materiais e energia. Ela recebe tudo isso. E todos esses elementos dentro do espaço urbano vai armazenar muito calor, vai emitir muitos aerossóis e vapores para a atmosfera e gases de efeito estufa. E tudo isso acaba alterando, modificando a atmosfera urbana. Consequentemente, esse espaço urbano tem que exportar os seus resíduos da produção, tem que exportar o seu lixo, tem que exportar os seus efluentes, os seus esgotos, águas servidas, e tem que também exportar os seus bens de consumo. Ou seja, muitas cidades produzem alguma coisa, né? Daí tem que exportar. Então, ela é um ambiente muito vulnerável. Tanto é que nós vivenciamos em 2018 no Brasil a greve dos caminhoneiros. O que viraram as cidades? Um caos. Nada entrava e nada saía. Então, a gente pode observar a nossa vulnerabilidade. Não sei se vocês lembram desse fato. Muito bem, então, a atmosfera urbana, ela é muito insalubre. Os microclimas urbanos são insalubres, porque a composição da atmosfera urbana é totalmente modificada pela adição de aerossóis que produzem poluição por fumaça e neblina. Também é modificada por gases industriais, como dióxido de enxofre, e uma cadeia de reações químicas iniciada pela fumaça do escapamento de automóveis, que causa o smog, que é aquela neblina poluente, e que inibe a radiação incidente, a radiação solar incidente, e também a emitida pela cidade, né? Geralmente à noite, nós emitimos ondas longas, toda aquela radiação que a gente recebe durante o dia, emitimos à noite. Então, pessoal, o aquecimento urbano é algo inevitável dentro desse quadro, até porque a cidade optou pelo pavimento, optou pelo asfalto, optou, em primeiro lugar, pela construção, enquanto que as áreas verdes estão em terceiro plano. Tá? E com isso, as cidades promovem ilhas de calor urbanas. Esse gráfico aqui é muito interessante, vocês podem observar, que mostra uma ilha de calor urbana visível no centro da cidade, aonde a temperatura pode ser de 6 a 8 graus Celsius a mais. É uma temperatura muito alta. Enquanto as áreas adjacentes da cidade, né, nas primeiras horas das noites calmas, registram temperaturas mais baixas. Então, todo esse calor armazenado, né, é liberado principalmente ao entardecer, no início da noite, em dias calmos, sem ventos, que a gente pode ver o ápice do calor. E uma questão bem importante é que essas ilhas de calor promovem a convecção do ar. O ar aquecido é mais leve, ele tende a subir, como mostram as flechas aqui nesse desenho. E ao subir com a umidade, ele intensifica a convecção do ar e a formação de nuvens de tempestade, como vocês estão vendo aqui, essa nuvem de dimensão vertical escura que se chama cumulonimbus, que é aquela nuvem de trovoadas, raios, ventos fortes e granizo. Aqui a gente pode ver com bem, né, de uma forma bem clara,
essa nuvem cumulonimbus, né? E essas nuvens, elas originam as microexplosões. Microexplosões é uma corrente de ar frio que desce da parte superior da nuvem e que vem com toda a força, com ventos até de 200 quilômetros por hora, destruindo tudo que encontra. É uma grande rebaixamento, uma grande descida muito rápida de uma massa gelada que está lá no topo da nuvem, tá? Um detalhe meteorológico, né, mas a gente tem que conhecer, é que na nossa atmosfera, se a gente subir a cada quilômetro, vai ter uma redução de cerca de 6 graus Celsius. Então, como essa nuvem é vertical, o ar lá em cima da nuvem vai estar gelado. E como a superfície está muito quente da cidade, ele vai descer com toda a força e formar essa microexplosão, que nós já vimos tanto em muitas cidades brasileiras. No sul do Brasil nem se fala, muitos registros. Muito bem, mas nós vimos que a maioria, que nós vimos que 87% da população se concentra nas cidades, né, cerca de 87%. Então, as escolas se concentram nas cidades, né, e esse mapa aqui do Brasil, ele mostra um percentual de escolas com temperaturas dentro da escola superiores a 3,5 graus Celsius com relação à temperatura da cidade, ou seja, bem mais quente. Então, as escolas têm se tornado locais muito quentes, né, e não preparados para esse aquecimento. Algumas instituições, né, divulgaram cerca de 3 graus Celsius a mais do que a temperatura externa. Somado a isso, nós podemos observar, tendo em vista que a maior parte da população habita cidades, então a maior parte das escolas encontram-se nas cidades, e eu consegui esse gráfico, que é muito interessante, que mostra a distribuição de escolas localizadas em áreas de risco no Brasil, classificadas por estado. Tá? Então, assim, a gente está vendo aqui um mapa do Brasil, das regiões brasileiras, mas com seus estados, né? Então, o que a gente pode observar aqui, pessoal, é que, por exemplo, vamos pegar a região sudeste, que corresponde a Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O maior número de escolas em áreas de risco geológico se dá em Minas Gerais, tá? E, e também encontramos muitas escolas em áreas de risco hidrológico, né? Ou seja, de inundação, riscos de enchente. Então, as escolas estão muito vulneráveis, tendo em vista a sua localização e tendo em vista esses eventos extremos que nós estamos vivenciando e sendo agravados também pela forma como as cidades estão planejadas. Entre aspas, se é que é planejamento, a forma como as cidades foram ocupadas e como está sendo desenvolvida a ocupação, de uma forma que prioriza o pavimento, prioriza as áreas, o automóvel, né? Não prioriza transportes coletivos e, consequentemente, aquece mais. Aqui nós temos uma imagem do que é uma área de risco geológico, geomorfológico imposta, que são os deslizamentos de terras que estão concentrados, a maior concentração de escolas nessas áreas estão na região sudeste e nordeste brasileira. Tá? E áreas de risco hidrológico, né? Nós encontramos também em vários locais do Brasil, mas aqui eu destaco uma imagem, então, da cidade de Canoas, tá? De 2024, que mostra a enchente de 2024, e um dado alarmante, né, que das 83 escolas municipais de Canoas,
41 foram atingidas pela enchente. Então, são espaços muito vulneráveis. Essa imagem aqui, a gente pode observar a cidade de Canoas, o centro e a parte norte da cidade de Porto Alegre. A gente observa aqui todos os rios que descem em Planalto também, parte do rio que vem, que é o rio dos Sinos vem, desce do Planalto, também o rio Gravataí, que não é de Planalto. Vocês podem observar que toda essa área é uma planície de inundação. Esses rios todos desaguam no Lago Guaíba, formando um delta. Então, é uma área esponja, é uma área, né, natural de enchentes. E só que a ocupação se deu em áreas inadequadas, né? Então, quando a gente viu na enchente de 2024, uma área muito grande do município de Canoas ficar inundado e parte da região norte de Porto Alegre também ficar inundada. Muito bem, essa é a contextualização, é toda a situação que a gente está vendo em nível de Brasil, agravada também pelas mudanças climáticas extremas, tá? Porque o clima na Terra está mudando. A temperatura média da Terra em 2024 aumentou 1,6 graus Celsius, segundo Copérnicos. Tá? Segundo a Organização Mundial Meteorológica, aumentou 1,55 graus Celsius. Observação, esse aumento de temperatura que se fala em média, isso quer dizer que algumas regiões aumentou mais e outras menos. É uma média. Então, esse fato é bem relevante. Mas o que a gente pode fazer, o que está ao nosso alcance? E é esse o objetivo da nossa live, é colocar a mão na massa, é tentar fazer alguma coisa, tá? E daí, pessoal, primeiro passo, aprender a ler o microclima. Como assim aprender a ler o microclima? Vamos localizar a nossa comunidade escolar. Vamos localizar a nossa escola. Eu vou pegar aqui um exemplo de uma área que eu trabalhei na minha pesquisa, que é essa Escola Estadual de Ensino Médio, tá? Que ela fica num vale, tá? Então, como que a gente faz isso para identificar o microclima? A compartimentação topográfica. Por exemplo, eu vi que essa escola está localizada num vale, tá? Numa encosta do vale, de um riacho chamado Cascatinha. Fica na face norte dessa encosta, desse morro, no vale, que é uma encosta bastante íngreme, voltada para o norte, recebe muita radiação solar. Esse riacho é um riacho que está muito poluído por esgotos clandestinos. Os solos dessa escola são bastante rasos, chamados de solos litólicos, né? Litologia é o estudo das rochas, né? Litólico quer dizer que é muito pedregoso, tá? Com isso, a água infiltra menos, há mais escoamento superficial. E a vegetação nativa a gente só encontra na face sul, não na face norte. Essa imagem eu peguei no Google Earth, que é uma boa ferramenta para se trabalhar. Nós temos boas ferramentas, que é o Google Earth Engine Timelapse, que é uma ferramenta que mostra imagens do século XX, desde 1984, até imagens do século XXI, que seria de 2022 as mais recentes. Então, pegando uma imagem de 84, vou permitir um acesso aqui, boa noite para quem está chegando. Pegando uma imagem de 84 e uma imagem de 2022, nós podemos observar uma redução muito grande da vegetação nesse vale. E uma extensão, uma grande ocupação nas encostas. Consequentemente, se observa muita pavimentação do solo, redução da infiltração das águas das chuvas, favorecendo o aumento da temperatura e o abafamento.
tá? Já que esse vale é muito protegido dos ventos. Aumentou a temperatura ali. É um desconforto térmico muito grande. E aí, pessoal, isso aí é a localização. Agora vamos para dentro da sala de aula. O que que a gente pode fazer dentro da sala de aula? Eu proponho algo que é fundamental: monitoramento da temperatura e da umidade relativa do ar de cada sala. Vocês vejam que eu estou numa microescala, mas até bem pontual, entrando numa sala de aula. Para isso, eu vou utilizar um termohigrômetro, que é esse aparelhinho aqui, digital, que mostra a temperatura e a umidade relativa. Vou fazer um quadro, um cartaz e colocar no corredor, né? Aonde vai aparecer a data, vai aparecer a hora que eu registrei a temperatura e a umidade relativa, vai aparecer uma coluna da temperatura que eu vou colocar, uma coluna da umidade relativa que eu vou preencher e uma recomendação da Organização Mundial da Saúde. Por exemplo, no dia 2 de outubro, às 10 horas, a sala 1 registrou 37,5 graus Celsius e a umidade relativa do ar foi 30%. O que diz a Organização Mundial da Saúde? Atenção, evite atividades físicas e coloque vaporizador, tá? Então, é um caminho. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é fictício, é só para mostrar a importância do monitoramento interno das salas de aula. E a importância da gente conhecer os alertas da Organização Mundial da Saúde com relação à questão da umidade relativa, tá? Porque aqui, ó, o estado de atenção vai de 20% a 30%, o estado de alerta é de 12% a 20%, e emergência é menor que 12%. A gente tem que estar muito atento a isso, porque a saúde, né? A saúde dos professores e dos alunos da comunidade como um todo. No último verão, tá, pessoal? Saíram várias matérias, vocês devem ter acompanhado, do calor extremo nas salas de aula, que não tem climatização, não tem ar-condicionado, os alunos se queixando que não era sala de aula, era sauna de aula, né? Tal era o calor, estudantes e professores passaram mal, então é algo que a gente tem que olhar, tem que monitorar, para apresentar soluções. Muito bem. Aqui nós levantamos dados. Isso aqui a gente já está ensinando o aluno habilidades de pesquisa, de monitoramento, de compreensão. Isso aqui é muito importante. E aí, turma, se a gente for ver todo esse levantamento da temperatura de cada sala de aula, nós podemos gerar gráficos semanais e até mensais, que mostram o comportamento da temperatura de cada sala. Porque tem aquelas salas de aula voltada para o norte, voltada para o sul, ou voltada para o leste, a insolação vai ser outra, e tudo isso vai ser significativo. Então, gerar um gráfico vai permitir observar quais são as salas de aula mais quentes, para tomar uma devida providência. Muito bem. É uma atividade que ela pode ser acompanhada também do monitoramento das chuvas, ou seja, da precipitação, com a utilização do pluviômetro. Mas a gente pode também confeccionar um pluviômetro, por que não? Pegando uma garrafa PET, cortando a boca da garrafa, virando aquela boca para dentro do tubo da garrafa PET, formando tipo um funil. E depois de cada evento de chuva, fazer uma leitura. Qual foi a quantidade de milímetros que choveu? E colocar num quadro, numa tabela. E ir monitorando. Eu já fiz isso, né? E chega muitas vezes no sábado e no domingo. Sábado não tem aula, domingo não tem, sempre, não vai ter. E aí, como é que eu vou repor aquela informação? Vamos pegar, então, na estação meteorológica mais próxima.
Se não tiver estação meteorológica mais próxima, vamos pegar no Instituto Nacional de Meteorologia para a cidade na qual está a escola. É uma aproximação, é um dado aproximado, tá? Mas é um dado mais significativo. Muito bem, aqui, só para mostrar para vocês, tem instalação de um pluviômetro construído pelos alunos, tá? De garrafa PET, numa estaca de 1,5 metros, longe de qualquer parede ou interferência, para que a chuva caia, né, de fato, ali naquele reservatório. No final do ano, tendo monitoramento da temperatura, tendo monitoramento das chuvas, nós podemos confeccionar o famoso climograma, que é um gráfico anual que registra em cada mês, né, o total da chuva em milímetro e uma linha de temperatura juntando as temperaturas médias. E aí a gente vai ter uma leitura, tá? É uma outra, eu estou trazendo aqui uma outra atividade que é consequência das pesquisas realizadas pelos alunos. Vocês vejam como a informação é importante. A gente não ficar refém, a gente coletar aquela informação, ensinar os alunos a serem pesquisadores, né? Muito bem, pessoal. O aquecimento recorde exige escolas mais verdes. Nós sabemos que muitas escolas não têm espaço, mas algumas têm. Então, nós temos que criar ilhas de frescor, tá? Através do planejamento e desenvolvimento de áreas verdes para resfriar. As áreas verdes mitigam o aumento da temperatura em até 5 graus Celsius. São refúgios climáticos. Então, é fundamental aumentar a quantidade de árvores para baixar a temperatura e reduzir as inundações. Eu trago aqui essas informações, né, da importância da arborização. Eu vou chover no molhado, a gente sabe que é importante, mas eu acho que é importante aqui reforçar. Além de reduzir a temperatura, pessoal, regula o fluxo de água e a sua qualidade, filtra a poluição, aumenta a biodiversidade urbana, contribui para a mitigação das mudanças climáticas, melhora a saúde física e mental das pessoas, reduz o consumo de energia e reduz a dependência do ar-condicionado. É fundamental o verde. A vegetação e os solos expostos, como jardim, gramados, parques, absorvem a radiação solar e, com isso, promovem a evapotranspiração, que é a transpiração da planta, a evaporação pelas folhas. E esse processo da planta e do solo absorver o calor, utilizando para evaporar a água, gasta muita energia. E, ao fazer isso, resfria o ambiente, tá? Então, é fundamental a gente promover essas ilhas de frescor. Muitas vezes aqui, né, muitas vezes a gente não vai encontrar espaços, mas a gente tem que observar a cor do telhado. Que cor essa escola tem no telhado? É uma cor preta, escuro? É uma telha brasilite escura? Vamos pintar de branco, né? Porque a gente sabe que uma superfície clara, ela é reflexiva, ela vai refletir a luz solar. E com isso vai amenizar as temperaturas internas das salas de aula. Então, é uma outra proposta também de atividade, de experimento, que a gente pode fazer com os nossos alunos. O ideal seria cobrir as escolas com painéis solares. É possível? É. Para isso, nós precisamos de uma articulação. Uma articulação, digamos, se a escola for municipal, nós temos que conversar com o prefeito para desenvolver um projeto para conseguir crédito de carbono. Porque nós sabemos que chega muito dinheiro para crédito através do crédito de carbono, e nós podemos reivindicar a partir de projetos. Se a escola for estadual, vamos conversar com o secretário, com a secretária, né, da educação, para que se faça um projeto para reivindicar o crédito de carbono. É fundamental.
tá? É possível, é. E aí, pessoal, seguindo nas atividades, né? Estudar a legislação é fundamental. A gente sabe que a extração de terra, de saibro, de locais é ilegal em determinadas áreas, em áreas de encostas. Então, transformar os nossos alunos em vigilantes ambientais é fundamental. Aqui eu trouxe uma foto de um projeto que eu desenvolvi, tá? Uma área onde estava tendo uma extração ilegal de saibro. Então, nós registramos essa foto, nós fizemos denúncia, e é importante, porque hoje em dia a gente tem as redes, né? Eu já vou chegar lá nessa outra atividade. Também trago um experimento, que é mão na massa, que a gente pode desenvolver, que é monitorar a perda de solo por escoamento superficial. Se pega um trecho, uma encosta, um local abrigado, e finca pregos de 10 centímetros de comprimento. Após a chuva, né, monitorada pelo pluviômetro, que a gente vai ver a quantidade de chuva, a gente observa e mede o quanto do prego ficou para fora, para ver a perda de solo na encosta decorrente da lavagem, né, do solo pela chuva e a inclinação do terreno. É uma atividade. Uma outra atividade que é bárbara é o infiltrômetro. Tá? Eu já fiz essa atividade, é muito bacana. A gente pega um cano de PVC de 15 centímetros de comprimento, 10 centímetros de diâmetro, aprofunda no solo, dentro do solo, só 5 centímetros, enterra só 5 centímetros, né, esse PVC no solo, e coloca água. E monitora a quantidade de água que infiltrou, tá? Durante 30 minutos. Eu fiz essa experiência com os meus alunos, tá? E a gente gerei esse gráfico aqui. Isso aqui eu fiz uma experiência na encosta sul, onde tem bastante cobertura vegetal. Vocês reparem que em 30 minutos infiltrou mais de 5 litros de água. Fiz o mesmo experimento com uma área de aterro, né, construído pela sociedade humana. E em 30 minutos infiltrou pouquinho mais de 2 litros. Então, vocês vejam a importância da vegetação também para a infiltração da água. É uma comprovação, né? Então, são experimentos que são viáveis, são fáceis e baratos de se fazer. Eu gosto muito de gráfico, e eu talvez até porque a gente sabe que a leitura gráfica é uma leitura visual, e como a minha formação é geógrafa, né, a gente utiliza muito essa informação, mas também, se vocês forem ler a Base Nacional Comum Curricular, é uma habilidade intrínseca a leitura e interpretação de gráficos. Então, esse gráfico que eu mostro para vocês correlaciona a precipitação, tá, o índice pluviométrico, com a perda de solo por escoamento superficial. Depois que eu fiz esses experimentos, os alunos entenderam por que que o muro da escola estava sendo descalçado, né? Ou seja, se perdia muito solo naquele declive e o muro acabou ficando descalçado. Tá? Era uma escola localizada em áreas de risco. Então, pessoal, aqui são algumas atividades práticas de mão na massa, mas também tem aquelas atividades mais subjetivas que a gente tem que priorizar, que é o resgate da memória da comunidade. Convidar antigos moradores da comunidade ou da cidade para conversar a respeito de como era o lugar anteriormente, em relação à fauna, flora, os rios, as florestas, as festas, o transporte, a energia elétrica, a saúde, o clima, a história daquele lugar, né? E seus saberes tradicionais. Isso a gente tem que cultivar. E o objetivo
é tirar uma conclusão do que melhorou e do que deve melhorar, né? É importante a gente ter a fala também das pessoas que ali moravam, né? Outra questão que é bem importante, e nós temos o último censo do IBGE, que foi em 2022, é pesquisar os setores censitários. Setores censitários são assim, o IBGE tem assim, por rua, né, pesquisada, levantamentos. Então, a gente pode pegar aquelas ruas que fazem parte da comunidade e levantar se aumentou ou diminuiu a população, se tem disponibilidade de água, energia elétrica, transporte, posto de saúde, esgoto, escolas, áreas de lazer. Com esses resultados, também pode-se confeccionar gráfico, né, divulgar os resultados e também reivindicar melhorias. Tá? São atividades. Outra atividade, pessoal, é vigiar e promover uma educação ambiental com a formação de vigilantes ambientais para cobrar ações de prefeitos, governantes e empresas locais. É fundamental também. Conversar com as autoridades sobre a importância da construção de cisternas nas escolas. Também restaurar as matas ciliares com mudas de árvores mais apropriadas ao clima e tipo de solo da região. Também fazer trabalhos de campo, caminhadas, para identificar se há bioindicadores da qualidade do ar, lembrando que os líquens são muito sensíveis e são bioindicadores de uma atmosfera limpa, sem poluentes, tá? Porque eles são muito sensíveis ao dióxido de enxofre e aos óxidos de nitrogênio e metais pesados. Então, se tem líquens numa rocha, é sinal de que aquele ar é limpo. Da mesma forma, os musgos, tá? Eles são muito sensíveis aos metais pesados do ar. Então, se tem líquens, é sinal de que a atmosfera é limpa. Da mesma forma, barba de pau. Se encontrar a barba de pau, que é uma epífita, né? Ou seja, ela vive sobre outras plantas, mas ela não suga nutrientes, pelo contrário, né? Ela só se apoia, elas são um bioindicador da boa qualidade do ar. Outro bioindicador é a petúnia, tá? A petúnia é uma florzinha, tá? E ela é muito sensível ao ozônio da troposfera. Então, se há petúnia, é sinal que o ar, né, está em boas condições. O besouro é outro bioindicador da qualidade do ar, né? O nome desse besouro é horrível, tá, pessoal? Se chama rola bosta, olha o nome que deram, né? Eles são muito sensíveis à alteração do solo e no ar, e a sua presença em abundância em uma região pode ser usada como indicativo de saúde geral do ecossistema, incluindo a qualidade do ar, que influencia a saúde da vegetação e também do solo. Os anfíbios, né, sapos e rãs têm uma pele muito fininha e permeável, o que os torna muito vulneráveis a poluentes. Então, a presença de uma grande diversidade de anfíbios em uma região sugere um ecossistema aquático e terrestre saudável, né, incluindo um ar de boa qualidade. Mas nós sabemos também que tem animais muito tolerantes à poluição, como os pombos, né, que são aves conhecidas pela sua resiliência em ambientes urbanos, onde a poluição do ar é alta. As baratas e ratos são extremamente adaptáveis e conseguem sobreviver em ambientes muito sujos e poluídos, como esgoto e depósitos de lixo. Uma outra questão também que se pode levantar é os usos inadequados do ambiente urbano, né? Que essa atividade, ela tem como objetivo identificar e registrar pichações, lixo jogado nas ruas, as condições das praças e das áreas verdes,
das placas de sinalização e endereços, enfim, todos aqueles componentes de poluição visual e estética que costumam ser produzidos por comportamentos inadequados. Então, após o registro, deve-se divulgar as imagens na rede, a fim de socializar esse problema para encontrar alternativas e soluções. Outra atividade que é de suma importância é pegar uma imagem do Google Earth, né, da comunidade, e marcar os registros aonde teve, né, dengue, para a comunidade estar bem a par do assunto e tomar as devidas precauções. Eu acho que é uma visão bem geográfica, né? Localização, é localizar aquele foco, aquela situação, porque se ali tem, é porque ali tem criatório de mosquito, e alguma providência tem que ser tomada, tá? Claro, pessoal, a escola também é um espaço lúdico, tem que ter cor, tem que ter desenho, tem que ter arte, né? E produzir obras culturais sobre combate à dengue, sobre justiça climática e meio ambiente é fundamental. E uma abordagem eficaz com o uso também de internet e Instagram, né? Criar uma página na internet que ensinará habilidades mais estruturais a longo prazo, como identificar a bacia hidrográfica da escola, caracterizar o microclima da escola, apresentar essa escola, né, numa página é fundamental. Também criando uma conta no Instagram, que é uma opção focada na comunicação visual rápida e direta, aonde os alunos aprendem a contar histórias através de imagens, vídeos curtos e legendas concisas. Promove a interação em tempo real e a conexão com a comunidade. Tá? É fundamental também divulgar tudo que está sendo feito. Combater a desinformação trabalhando com dados reais do painel intergovernamental para mudanças climáticas é fundamental. Nós temos muita fake news ainda, e a gente tem que combater essas desinformações. Promover debates interdisciplinares sobre consciência ambiental, mudanças climáticas, segurança hídrica e alimentar é fundamental. Uma outra questão, a COP30 está aí, né? E apoiar eventos paralelos da Zona Verde, né? Como ONGs, Cúpula dos Povos, Fóruns da Juventude, populações tradicionais, engajando alunos e professores, colaborando com as organizações e promovendo a participação em atividades, também é possível. Nós estamos em rede, né? Isso é muito possível. Pessoal, então, finalizando com considerações, eu trago inicialmente Milton Santos e o seu conceito de horizontalidades, que é o plano onde o lugar se manifesta como espaço do acontecer solidário. É o nível local, na vizinhança e nas proximidades, em que as pessoas possam se comunicar, trocar informações e construir ações políticas. É o espaço de resistência, solidariedade e vida cidadã. Então, as atividades práticas apresentadas, elas procuraram identificar e mitigar os problemas microclimáticos, trazendo procedimentos metodológicos que desenvolvessem habilidades para saber lidar com os riscos enfrentados pelas comunidades escolares. Então, essa live procurou incentivar a ação, focando em atividades que estão ao nosso alcance. É no âmbito local que as ações concretas de cada pessoa ou comunidade ganham força e mostram que a mudança é possível. A escala microclimática promove ações locais. Cada pequeno gesto se torna uma onda de mudança, mostrando que a esperança não está na inércia, mas no agir. Então, desenvolver a habilidade de tornar-se um agente ativo no mundo
de influenciar o próprio destino e o ambiente, nos capacita para agir em escalas maiores. Quem sabe uma mesoescala, escala climática e macroclimática. Então, esse é o nosso desafio. Pessoal, antes de finalizar, eu quero trazer como referências o Genebaldo Freire Dias, Educação Ambiental, Princípios e Práticas, o Arthur Gonçalves Ferreira, Meteorologia Prática, o IPCC, né? A minha tese de doutorado, tá? Que eu fiz e desenvolvi essas pesquisas de experimentos. Também quero trazer também a tese do meu filho, tá? Que trabalha com mudanças climáticas. Ele é cientista lá da URGS. Também quero trazer a Lúcia Legan, sobre a escola sustentável, e o nosso caro, excelentíssimo professor Milton Santos, né, que é uma bíblia geográfica que nos apoia com conceitos bem amparados e bem consolidados. Agradeço a paciência de me escutar e estou aí para a gente debater, né, essa questão. Alguém gostaria de conversar, de fazer alguma pergunta? Eu só botar aqui as perguntas. A Cindy é bióloga. Obrigada, Cindy. Que bom que tu gostou. Também fico feliz. É bom trocar com alguém de outro curso, né? Isso é que eu acho bom nesses É espaços. isso, né, Elô? Falando então, trazendo que a Cindy é bióloga, né, trazendo tantas coisas legais que tu trouxeste ali, eu pensei na interdisciplinaridade, né, que quantas coisas que nós podemos fazer com essas atividades e reunindo hoje toda a tecnologia que nós temos disponível, né? Então, quanta coisa que se consegue fazer com atividades que a gente já tem, talvez para muitos não sejam novidades, né? Mas que a gente consegue trazer numa nova leitura. Eu vou parar minha fala por aqui, porque eu estou vendo que está tendo uns cortes aqui na minha internet. Eu vou deixar outra pessoa, então, falar. Tá, tá certo. Exatamente. A gente tem muita coisa a fazer, mas a gente tem que construir esse espaço também dentro da escola, porque às vezes dentro da escola a gente encontra espaços de resistência, tá? Como assim, espaços de resistência? Muitas vezes esse tipo de atividade requer mobilidade, sair da escola, né? Circular pela escola, monitorar, é um movimento que, infelizmente, às vezes, muitos gestores de escola identificam como bagunça, mas não é. A gente tem que ensinar o aluno a circular, né, a sair daquele espaço da sala de aula, a monitorar, né, a construir, a ter uma atividade de pesquisa, a gente tem que ir, né, ir para frente, desacomoda, né, mas eu acho que é importante, eu acho que a Cindy deve conhecer o Marcos Reigota, eu acho que ele é biólogo, e ele escreveu um livro muito bom, ele escreveu vários livros sobre educação ambiental, e uma vez eu fiz um curso com ele, e ele me disse assim, que na escola a gente tem que ser indisciplinado, né, que às vezes a indisciplina leva a essa mobilização, né, a gente não pode aceitar aquela rotina dura, né, só sala de aula. A gente tem que circular, né, aprender a circular. Então, é nesse sentido, né, que eu vejo que esses espaços de resistência a gente tem que ultrapassá-los. Quando fiz essa pesquisa, eu fiz nessa escola que eu mostrei para vocês, né, está localizada numa área de risco, e eu ia num turno inverso, né, eu era de fora da escola, não trabalhava ali, eu pegava os alunos que queriam participar naquele turno inverso,
dessa atividade, comecei a mobilizar, a trabalhar com eles, né? E, e aos poucos aquilo ali foi sendo colocado em sala de aula, né? Mas às vezes a gente entende também que dependendo do projeto político-pedagógico da escola, ela prioriza, né, muitas vezes um conteúdo mais tradicional, né, ou uma abordagem mais tradicional. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha contribuição, espero ter contribuído, tá? E vocês vejam que, apesar de eu ser da área da geografia, eu busquei informações em diversas áreas, né? Na biologia, né? Também na parte cultural, na antropologia, de chamar a comunidade, conversar com a comunidade, escutar a comunidade, né? Trazer os conhecimentos locais. Então, a gente tem que ir costurando, né? A gente tem que ir tecendo um conhecimento mais interdisciplinar, mais harmônico, tá? Érica, que bom que tu gostou, eu fico bem feliz, né? Porque a gente, por trás da telinha, assim, a gente não sabe qual é a sensação, né? Mas eu fico feliz que tenha gostado, né? E que bom que vocês estão participando. Oi, Orlando. E, turma, eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá? Qualquer coisa, se vocês quiserem entrar em contato, a gente pode trocar figurinha, conversar, tá? Eu vou disponibilizar a gravação. Aham. Deixa eu ver, Orlando, uma questão que passou a me preocupar bastante. Sim, pode falar, Orlando. O que que é, o que que seria, né? Aham. A questão do microplástico, é. Sabe que o meu filho está fazendo essa pesquisa na URGS do microplástico. E parece que até a gente respira microplástico, então é a quantidade de plástico. Bem complicado, bem complicado. Muito bem, mas aí uma coisa que eu quero assim frisar para vocês é que tudo é preocupante, mas quando a gente trabalha com jovens, com crianças e adolescentes, a gente tem que trabalhar num nível mais concreto, né? O operatório concreto. A gente sabe disso, que a criança começa do operatório concreto e vai para um nível mais abstrato, né? Lá para o final do ensino médio, olha lá, gente. Então, quanto mais concreta for a atividade prática, mais mão na massa, mais ela sentir firmeza, dela ver a situação mudar, dela experimentar, eu acho que isso contribui, né, para que essa criança tenha esperança. Porque até então, eu notava e noto isso ainda, que quando se aborda, né, as questões ambientais, a questão, né, vamos falar dos eventos extremos, né, a gente não está levando também em consideração o tipo de cidades que estão sendo construídas, a gente está agravando a situação, mas a gente pode amenizar essa situação. Então é isso, é trazer esperança e mostrar que se pode fazer algo, né, para mitigar, tá? Para depois, quando tiver um nível mais abstrato, chegar lá, né, numa escala planetária. Mas vamos focar na comunidade, né? Inclusive, eu conheço, assim, de uma bióloga que trabalha numa ONG que está desenvolvendo hortas comunitárias, né? Isso é muito bacana também. A escola poderia também ter esse papel, né? Desenvolvendo hortas. É muito aprendizado. Então, eu acho assim que tudo isso tem uma saída, até pensando na segurança hídrica e alimentar. Tudo isso é possível. Vamos criar esperanças, né? Porque assim, pessoal, a gente sabe que muitas situações podem ser evitadas, né? Muitas situações podem ser evitadas.
Então, turma, eu acho que da minha parte era isso que eu queria colocar para vocês. Eu fiz esse projeto em 2 empresas com projeto de educação ambiental para adultos no ano passado. Que bacana, Cindy. Que bacana. Isso aí tu tem que divulgar, tem que divulgar. A gente podia criar um espaço assim, né, para poder divulgar essas experiências de vocês. Eu vou falar com a Juliane, que é coordenadora, porque eu acho que é o momento da gente crescer, né? Eu nunca, eu nunca pensei, eu sempre vi projetos de horta, muitas vezes com os pequenos, né, na escola, mas a horta comunitária, ela ajuda, né, pessoal? É uma esperança, o preço que estão nos alimentos e o cuidado Elô, que tem que ter com a terra, né? eu vou dar um Pode exemplo falar, da minha escola, tá? Que nós estamos sendo novamente horta. Durante um tempo nós não tivemos na minha escola, que é da rede municipal. E realmente, né, os alunos eles sim, eles ficam muito engajados assim por não conhecer essas as técnicas, né, que eram tão comuns anos atrás. E o legal dessa vez, desta horta, é que eles criaram uma nova, além de recolher todas as folhas das árvores e fazer a compostagem primeiro para colocar na horta, fazer todo um preparo, né? Porque a escola onde eu trabalho, ela é uma escola grande, bem arborizada, eles estão trabalhando com educação financeira, porque eles fazem uma pequena venda daqueles produtos da horta, né? Couve, radiche, alface, o temperinho, enfim, os professores e para a comunidade escolar. O que sobra, o excedente, eles levam para casa. Então, eles ficam muito felizes. E o vender esta parte, vender um valor simbólico, é mais para eles trabalharem em educação financeira, né? E ah, também para comprar novas mudas para a horta. Então, um valor assim que eles, além de trabalhar, né, toda essa questão, eles trabalham também com a educação financeira que é solicitada, né, nos municípios, enfim. Então, é bem uhum. legal essa parte desse ano que foi feita lá na minha escola. Que bacana. E a Cindy está colocando aqui, ó, que estão fazendo em nosso condomínio também, em melhoria das áreas verdes. Tu vê que é extensivo aos condomínios, que bacana isso. Isso é bem o que o professor Milton Santos coloca, desenvolver as horizontalidades, né? Aquele cuidado com a vegetação, com as plantas, né? Transformar aqueles espaços em espaços mais microclimáticos, mais agradáveis, né? Orlando, um abraço, Orlando. Obrigada pela participação. Pessoal, então, eu acho que eu vou fazer só um print da tela, né, com todos vocês, que eu acho que era legal a gente fazer esse print, né? Deixa eu só colocar aqui. Espero que eu tenha conseguido fazer. Ok? Deixa eu ver. Tá. Eu acho que eu fiz. Tá. Tu fez também, Rô? Consegue fazer um print caso o meu não dê certo? Tá. Então, pessoal, deixa eu só marcar e compartilhar. Tá? O link do certificado é ao fim da trilha ou por lives. Cindy, desculpa, eu não sei te responder. Rosângela, tu sabe responder essa pergunta aqui? Tá sem som, Rô. A gente teria que ver com a Juliane, tá? Eu vou perguntar Tá, aqui para ela, só um pouquinho. tá. Aguarda só um pouquinho, Cindy, que a Rosângela está perguntando. Só não sei se a Juliane está ocupada. Eu acredito que seja no final desse encontro. Eu acho que vai o e-mail para eles daí para responder. Normalmente é assim, vai um e-mail para eles, né? Ah, é? E quem é que manda o Uhum. e-mail? É o próprio onde eles estão cadastrados na plataforma da Ubra, né? Que Ah, eles tá. se cadastraram para live. Eles se Ah, cadastraram para live, né?
Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, mesmo assim, o e-mail da Juliane, porque é o Sim, sim. seguinte, eu também divulguei na sala. Tu tem aí o e-mail da Juliane, Rosângela? Só um pouquinho, Elô. Tá. Porque daí a gente coloca aqui, porque aqueles que não fizeram a inscrição pela Ubra e entraram direto com o link que eu Uhum. disponibilizei na sala, solicitam para a Juliana. Perguntei por que as outras duas vou olhar da minha área mesmo. Ah, tá. Não, não tem problema, Cíntia, porque é bom saber, nós também precisamos saber, né, com relação a isso. Eu vou colocar aqui o da Juliane, Tá, tá? ótimo. Vamos ver se eu consigo colocar. Aham. Porque daí, qualquer coisa, vocês peçam para ela. Isso, foi ali. Tá, obrigada, Rosângela. Então, pessoal, eu acho alguma outra pergunta, alguma outra colocação? Não? Então, imagina, Vitor, prazer tê-lo aqui hoje. Então, olha, agradeço muito a participação de vocês, é um grupo pequeno, mas vai ficar a gravação disponibilizada para os demais. Uma boa noite, obrigada mesmo pela participação e, e aproveite essa semana, né, que vão ter várias outras atividades bem interessantes. Então tá. Então, tudo de bom, pessoal. Boa Tchau, noite. Érica. Tchau, Cíntia. Tchau, Obrigada, Vitor. Elô. Boa Boa noite. noite, Rosângela. Obrigada. Eu vou parar a gravação aqui.